Sejam bem-vindos à Escola de Formação Cristã. Essa é a aula 2 do nosso módulo Escrituras. Hoje a gente vai continuar falando sobre a Bíblia. E na semana passada a gente deu um panorama de como a Bíblia foi formada. Se você ainda não viu essa aula, clica aí no nosso canal do YouTube e veja essa aula 1 do módulo Escrituras para você entender um pouco mais de como a Bíblia foi formada e de como nós então temos a Bíblia que nós temos hoje. E nós entendemos que a Bíblia é um fruto da parceria de Deus com a humanidade, usando homens para que a palavra dele viesse até nós. Agora, hoje, nós vamos tratar do que é a Bíblia propriamente dita. É importante a gente lembrar, e isso em todas as nossas aulas aqui na Escola de Formação Cristã, em todos os nossos módulos, nós usamos 2 pilares. O primeiro pilar é o conhecimento da palavra de Deus. Então, a nossa escola tem como objetivo conhecer a palavra de Deus. E o segundo pilar é a prática da palavra de Deus. Nós precisamos, então, conhecer e praticar a palavra de Deus para sermos formados. Esses são os 2 pilares da formação cristã. E nós, então, aqui hoje, estamos também trabalhando em cima desses 2 pilares, tanto o conhecimento quanto a prática da palavra de Deus. Por quê? Porque nós queremos conhecer em conhecimento e crescer na prática para vivermos aquilo que a palavra nos ensina da maneira correta a se viver. Amém? Você quer isso? Sei que você quer isso porque você está aqui hoje assistindo a essa aula, dando do seu tempo para você aprender mais sobre a Bíblia e para você ser capacitado cada dia mais a viver, entender e viver aquilo que a palavra de Deus traz para nós. Eu quero então começar aqui falando para você que a Bíblia ela é uma história unificada. Então, muitas vezes, como a gente viu até a aula passada, a gente tem o Antigo e o Novo Testamento. E a gente traz muitas vezes uma cisão entre os dois, porque afinal de contas houve aí um período de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde não há nenhum escrito canônico, nenhum escrito na lista dos livros canonizados, a lista oficial da Palavra de Deus. E a gente às vezes acha que há aí uma separação entre os dois, mas na realidade a Bíblia como um todo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, se trata de uma história unificada. O N.T. Wright faz uma afirmação que eu achei muito bonita, que a Bíblia é uma história de amor, mais diferente das histórias de amor comuns, certo? A Bíblia não é apenas uma lista de coisas que nós devemos fazer ou deixar de fazer. Ela é uma história, uma narrativa grandiosa, uma narrativa épica. Se você pensar aí nos livros épicos, aqueles que tratam de histórias grandiosas que se passam por muitos anos, a Bíblia é uma narrativa épica, é a narrativa mais épica que já existiu, porque se trata de toda a história aí da humanidade até a vinda de Cristo e o estabelecimento da igreja primitiva. E se a Bíblia continuasse a ser escrita, nós hoje em dia que estamos aqui em 2020, a história da igreja de hoje estaria na Bíblia também, porque essa história é a história de Deus e da humanidade, da qual eu e você fazemos parte. Então, é uma história unificada. Precisamos entender que essa história começa em um jardim com Adão e Eva cuidando dos animais e ela vai terminar numa cidade, que é a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, de onde flui o rio da vida para curar e refrescar o mundo todo. Então, nós já sabemos o final, estamos aí entre esse tempo, até que o final chegue. E embora essa cena já esteja estabelecida, nós já sabemos como ela vai terminar, a trama já está aí desenvolvida, nós sabemos quem vence, nós sabemos quem ganha, nós sabemos o que acontece no final. Mesmo assim, nós somos convidados a nos tornar participantes ativos dessa história. Participantes que, usando a sua inteligência, usando as suas capacidades, são decisivos nessa história. Eu e você, então, somos participantes dessa história que começou lá na criação, na verdade, e a história que a Bíblia nos conta e que continua até os dias de hoje, conforme caminha em direção ao final, que ninguém sabe quando será, mas nós sabemos o que acontecerá, porque a palavra de Deus nos diz já o que acontece. E aguardamos ansiosamente participando dessa história, sendo agentes de transformação aonde andamos, agentes da nova criação aqui na Terra. E a história, queridos, ainda é a mesma. A história não mudou.
desde lá da criação, Israel, o estabelecimento, a vinda de Jesus, o estabelecimento da igreja, os apóstolos, a história permanece a mesma. É a história de Deus, o Criador, resgatando a criação da sua rebelião. O que só foi possível através da morte e ressurreição de Jesus. Então essa é a história. Essa é a história da Bíblia, essa é a história na qual nós estamos inseridos. E essa é uma história inegociável. O Messias veio em cumprimento às promessas e à história de Israel. Isso é um fato. E nós, que não somos judeus, que não somos do povo de Israel, fomos então adotados como filhos a essa família. E foi com Jesus que se iniciou essa nova aliança, da qual eu e você fazemos parte. Mas a história continua a mesma. A Bíblia é uma história unificada que aponta para Jesus. Nós, então, somos chamados a nos tornar pessoas que têm ouvido a voz de Deus hoje, em 2020, a partir de um texto que é antigo, a Bíblia. Como nós vimos, a Bíblia, aí o Velho Testamento foi escrito em mais de 1000 anos, o Novo Testamento por volta de 100 anos, e tudo isso há mais de 2000 anos atrás. Então é um livro antigo, mas nós somos convidados a então a aprender a ouvir a voz de Deus através desse livro e a nos tornar cheios dessa palavra de vida, essa palavra viva, então espalhados pelo mundo inteiro. Deus fala através das Escrituras à igreja, Ele fala a nós que somos a igreja, conforme a vontade dEle, e através da igreja Ele fala ao mundo. Então nós somos aqueles que trarão a mensagem para o mundo. Nós, como igreja de Cristo, temos então a responsabilidade de dizer ao mundo a mensagem de Deus. Somos aqueles que vão levar as boas novas, então nós precisamos conhecer a mensagem de Deus para nós. Nós precisamos conhecer o que as palavras desse livro nos ensinam. É preciso conhecer a Bíblia. Quero fazer aqui uma reflexão com você no Salmo 119. O Salmo 119 é um poema sobre as Escrituras. O salmista trata, então, nesse capítulo, que é um dos capítulos, o capítulo mais longo da Bíblia, ele trata sobre a lei do Senhor, sobre a palavra de Deus. E a gente vai ler juntos, então, o Salmo 119, do versículo 10 até o 21. Diz assim: Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios, repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreendes os arrogantes, malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Então, essa parte do Salmo 119 é obviamente sobre as Escrituras também, porque é todo o capítulo. Eu queria deixar então com você e comigo algumas perguntas de reflexão para você pensar. Então são perguntas para você pensar e para você refletir na sua vida. Lendo então esse salmo, esses 11 versículos do Salmo 119, o que seria guardar a palavra de Deus no coração? Porque aqui o salmista diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O que é guardar a palavra de Deus no coração? Então pense e responda aí com você mesmo. A segunda pergunta que eu quero te fazer para você refletir é: você tem se alegrado em seguir o que Deus fala? Porque aqui ele diz: regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Será que eu e você, nós temos nos alegrado em seguir os testemunhos de Deus, em seguir aquilo que Deus fala para nós? E a terceira pergunta que eu quero deixar para você é: o que é meditar nos preceitos de Deus? Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. O que é meditar nos preceitos de Deus?
Quero fazer essas perguntas para você refletir, para você começar a pensar em como na sua vida, como tem sido o seu encontro com a palavra de Deus, como tem sido o seu encontro com a Bíblia. No decorrer do nosso curso aqui na Escola de Formação Cristã da IBM, nós vamos responder essas perguntas, nós vamos trabalhar essas perguntas, mas eu quero que você pense aí na sua casa, você reflita e faça esse movimento dentro de você mesmo. E que a nossa oração seja essa: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém? Como o salmista disse aqui tão lindamente, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Essa é a nossa oração, para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós vejamos, entendamos e venhamos a nos maravilhar com a lei do Senhor, com a palavra de Deus, porque ela é maravilhosa e nós precisamos saber reconhecê-la dessa forma, e isso é obra do Espírito Santo em nós em parceria com Ele. Amém? Então eu quero deixar para você já uma tarefa para casa. Na nossa aula não acabou ainda, obviamente, estamos só no começo, mas eu quero deixar para você essa tarefa de, durante essa semana, ler e meditar no Salmo 119 inteiro. Sim, inteiro. Divida aí, você não precisa fazer ele um dia apenas, mas divida aí algumas partes, está meditando, lendo com calma, pensando, trazendo a realidade da sua vida com a palavra de Deus, com a sua meditação nas Escrituras, que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Nós vimos então nessa introdução que a gente fez aqui, que conhecer a Bíblia é necessário. Nós somos os portadores das boas novas, aqueles que levam a mensagem de Deus para o mundo perdido, e nós precisamos então conhecer essa mensagem. E como nós vimos, a história da Bíblia é uma história unificada que começa lá no Antigo Testamento. Não há como então nós estudarmos a Bíblia sem começarmos do começo, do Antigo Testamento. Então nós vamos ver agora, a partir de agora, a gente vai estudar um pouco mais a fundo o Antigo Testamento, começando a entender um pouco mais como esse livro se estrutura e o que ele é. Mas eu quero começar aqui com você, falando que o Antigo Testamento aponta para Jesus. O Antigo Testamento aponta para Jesus. Não é uma história desassociada de Jesus de maneira nenhuma, mas o Velho Testamento, o Antigo Testamento aponta para a vinda de Cristo. E o Novo Testamento é todo sobre Jesus e a sua igreja, nos ensinando em como viver a vida na nova aliança. Então, o Antigo Testamento ele aponta para Cristo e é o começo da história da redenção. Jesus fez referência ao Antigo Testamento, que é a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica, como a gente até falou semana passada, que é a Bíblia a qual Jesus tinha acesso, os discípulos tinham acesso, e a Bíblia a qual a igreja primitiva tinha acesso, era o Antigo Testamento, era a Bíblia deles. E Jesus faz referência à Bíblia hebraica por diversas vezes. Ao iniciar o seu ministério em Cafarnaum, Jesus leu Isaías na sinagoga, conforme a gente vê em Lucas 4, do 16 ao 19, você pode abrir aí na sua casa depois e ler. E ele declarou às pessoas ali reunidas: hoje se cumpriu a escritura que acabaram de ouvir. Em Lucas 4, 21, Jesus, então, após ler essa profecia de Isaías, ele declara que hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele começa, então, o seu ministério aqui na terra, o seu ministério lá em Cafarnaum, lendo as escrituras. Após a sua ressurreição, Jesus então tem um encontro ali com os discípulos na estrada de Emaús, uma história muito conhecida que está narrada lá em Lucas também, em Lucas 24. Quando ele conversava então com esses discípulos nessa estrada, Jesus explica para eles que as escrituras traziam a previsão do que tinha acontecido com Jesus. E mais tarde, quando ele aparece aos seus discípulos, ele afirmou e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus aqui ensinando os seus discípulos após a sua ressurreição, ele de maneira nenhuma descarta o Antigo Testamento, não. Ele diz que aquilo que aconteceu com ele, o que ele havia de sofrer, o que havia de acontecer, estava tudo escrito a respeito disso nas Escrituras, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Jesus valorizou, então, as escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, mesmo após a sua ressurreição, e os ensinou. Os ensinou para os 2 discípulos na estrada de Emaús e depois os ensinou novamente aos seus discípulos quando apareceu para eles ressurreto. E ao se referir, se você está prestando atenção aqui em Lucas 24, 44, essa passagem que nós acabamos de ler, Jesus se refere às escrituras, ao Antigo Testamento, como a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Por quê? Porque as escrituras hebraicas, a Bíblia hebraica, ela era dividida entre essas 3 partes: a lei de Moisés, a Torá, os profetas e os outros escritos, que se iniciavam com os salmos. Conforme a gente viu aula passada, a Bíblia hebraica ela era composta dos mesmos 39 livros que nós temos no nosso Antigo Testamento, mas era ordenada de maneira diferente. Para se designar a Bíblia hebraica, se usa o anacrônimo Tanakh, porque são as primeiras letras de cada uma das partes. Então, a Torá, que é a lei, o Nevim, que são os profetas, e o Ketuvim, que são os outros escritos. E a gente vai estudar então um pouquinho de cada uma dessas 3 partes agora, para a gente entender um pouco melhor do que se trata a Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento de hoje em dia. Então, a Bíblia hebraica, a Bíblia de Jesus, e é similar ao nosso Antigo Testamento nisso, se inicia com a lei, com a Torá, que é o nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E eles foram os livros escritos por Moisés. E foi provavelmente durante o exílio na Babilônia que esses 5 livros de Moisés foram editados e receberam a sua versão final. E essa narrativa da lei destaca então a antiga história de escravidão e de liberdade, de exílio e retorno ao lar, de opressão e da Páscoa à libertação, e estabelece o padrão de vida para aqueles que foram resgatados. É isso que é a Torá. A gente muitas vezes acha que é apenas a lei, mas a Torá traz essa história do início do povo e traz esses conceitos tão importantes para a vida de Israel. Porque aqueles que foram libertos da escravidão deveriam se comportar de maneira diferente. Não para obter o favor de Deus numa troca, eu faço para então eu ser salvo, mas para expressar a sua gratidão, a sua lealdade, a sua determinação para viver de acordo com a aliança que Deus havia feito com o povo de Israel e para cumprir o seu compromisso com Deus, porque foi Ele que veio resgatá-lo. Então Deus escolhe o povo de Israel para si e faz com ele uma aliança e os tira do Egito e provê no deserto, e lhes dá uma terra para entrar e estabelece então os preceitos que eles deveriam seguir para que então eles fossem diferenciados das nações ao seu redor e trouxessem a glória de Deus para que as nações da terra fossem abençoadas através de Israel, para que as nações vissem o modo como eles viviam, vissem o como eles eram diferentes e glorificassem e conhecessem ao Deus verdadeiro. Então a lei era uma parte desse projeto de Deus para que isso acontecesse. Mas como nós sabemos, o Israel não cumpre com essa parte da aliança, mas nós vamos trabalhar isso um pouco mais à frente. A primeira vez que a Bíblia fala sobre a própria Bíblia sendo escrita é quando Deus fala para Moisés escrever o que tinha acontecido na batalha entre Israel e os amalequitas, onde Israel venceu os amalequitas pelo braço do Senhor. Aquela história famosa onde enquanto Moisés mantinha os seus braços erguidos, os israelitas venciam, e assim que eles venceram os amalequitas, e Deus então lhes deu a vitória. E Deus manda Moisés escrever o que tinha acontecido para que os israelitas não se esquecessem. Deus fala, né? Escreva isso como um memorial. Essa história está lá em Êxodo 17, especialmente no versículo 14, onde Deus fala para Moisés escrever o que tinha acontecido. E essa é a primeira menção que a Bíblia fala dela mesmo sendo escrita e de Moisés então escrevendo a história do povo de Israel. Quando Moisés escreve a Torá inicial, e que depois foi desenvolvida, como a gente falou, no exílio da Babilônia, pelos outros profetas,
ele determina que toda a Torá deveria ser lida para toda a comunidade de Israel, do menor ao maior. Eles deveriam se reunir na festa dos tabernáculos, e a cada 7 anos a Torá deveria ser lida para o povo de Israel. Então Moisés escreve essa Torá, a lei, e as dá aos sacerdotes, os filhos de Levi, que carregavam a Arca da Aliança, e também a todo o povo, a todos os líderes do povo de Israel. Então essa era a incumbência deles. E a gente vê isso em Deuteronômio 31, do 9 ao 11. Diz assim: Moisés orientou-os: no fim de cada 7 anos, precisamente no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa dos tabernáculos, quando todo o povo de Israel vier apresentar-se diante de Yahvé, teu Deus, no lugar que ele mesmo tiver separado, tu proclamarás esta lei, esta Torá, aos ouvidos de todo o Israel. Então aqui Moisés orienta, já no final de sua vida, que a Torá deveria ser proclamada, que a lei de Deus deveria ser proclamada a cada 7 anos para todo o Israel. No entanto, a última vez que essa leitura é narrada na Bíblia é na entrada da Terra Prometida, sob o comando de Josué. Então, a última vez, por muito tempo, em que essa leitura da lei é narrada é quando eles entram na Terra Prometida. O livro de Juízes, que vem logo após Josué, diz que após a geração de Josué, quando todos morreram, veio uma geração que não conhecia o que Deus tinha feito pelo povo de Israel. Eles não conheciam por quê? Porque não ouviam a lei, porque não conheciam a história daquilo que Deus havia feito pelo povo de Israel. Isso mostra, então, uma das razões pela qual Israel teve uma história de desobediência e rebeldia. Por quê? Porque eles falharam em cumprir essa orientação, esse mandamento que que Moisés deixou para que a lei fosse lida, para que eles conhecessem a lei. Então, eles erraram muitas vezes por falta de conhecimento, porque não conheciam a história do povo de Deus, a sua própria história, não conheciam a história da aliança de Deus com Israel e não conheciam, então, a lei que Deus tinha deixado, separando Israel como povo para si. No reinado de Josias, muitos anos depois, em que eles já estavam estabelecidos na Terra Prometida, antes de Israel ir para o exílio, então centenas de anos após o estabelecimento deles na Terra Prometida, um pouco antes deles irem para o exílio, é que esse mandamento é descoberto de novo, e Josias então convoca todo o povo de Israel para uma reunião extraordinária para a leitura da Torá. Então, depois de muitos anos, Josias então é descoberto o livro da lei. Se você pode ler essa história, é descoberto o livro da lei, e então Josias lê e vê que eles não estavam fazendo aquilo que o livro da lei determinava, e convoca todo Israel para uma leitura pública das Escrituras. E após esse período, acontece o exílio, acontece o julgamento, né, de Deus sobre Israel na forma do exílio da Babilônia. Após o exílio é que a leitura pública da Torá volta a acontecer, quando Esdras encontra o livro da lei, já na volta de Israel do exílio. Então, muito tempo depois. E então, nessa história de Esdras, quando Esdras encontra o livro da lei, o remanescente de Israel e os que haviam retornado do exílio se reúnem para a leitura da Torá. E tanto nessa ocasião aqui narrada em Esdras, quanto na ocasião do rei Josias, a resposta da leitura das Escrituras é a mesma: arrependimento e quebrantamento do povo de Israel, que então reconhece os seus maus caminhos e faz o compromisso de seguir ao Senhor. É isso que a leitura dessa lei produz no povo de Israel: esse quebrantamento, esse arrependimento, o reconhecimento dos seus maus caminhos e o compromisso de seguir ao Senhor fielmente. Nós precisamos então, trazendo para a nossa vida, uma aplicação para a nossa vida, nós precisamos então também conhecer aquilo que a Bíblia fala. Nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, constantemente. A Torá, então, a lei de Deus, ela nunca teve a intenção de ser um contrato entre pessoas, como se alguém pudesse tentar cumpri-la cabalmente, esperando para ver o resultado. Deus já tinha escolhido Israel como seu povo e concedeu, então, a lei a um povo, aplicada a esse povo.
E o seu principal propósito era fazer com que o povo judeu vivesse junto, unido, sob a orientação de Deus, em harmonia e justiça. Que fosse um povo que vivesse de um modo que agradava e que honrava a Deus, e que fosse visto então pelas outras nações, como a gente já falou. Depois da Torá, na Bíblia hebraica, então depois aí dos 5 primeiros livros da Bíblia, vinha os profetas. Jesus então, quando estava falando das escrituras, falou, né? A lei de Moisés, os profetas e os salmos. Então, os profetas vêm na Tanakh, a Bíblia hebraica, estão logo após a Torá, a lei de Moisés. E essa parte, os profetas, era constituída de alguns livros históricos, Josué, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, que eles não diferenciavam, então eles não tinham a divisão entre 1ª e 2ª, era um livro só. E se trata da história de Israel contada pelos profetas. Então são escritos pelos profetas, contados pelos profetas, e estão aí nessa seção profetas dos livros históricos. Em seguida vinham os livros proféticos. Lembrando, é importante a gente destacar isso, que não era livro como a gente tem hoje em dia, como a gente até falou semana passada, mas eram rolos de pergaminho, escrito em peles de animais ou cascas de árvores, dependendo da época, mas geralmente em peles de animais. E esses rolos cada um era um livro ou mais de um livro, se o livro fosse pequeno. Então, por exemplo, a gente tinha os livros proféticos, após os livros históricos, aqui nessa seção dos profetas. E esses livros proféticos eram livros poéticos que trazem a história e o ensino dos profetas. Então, esses livros são constituídos dos 3 profetas maiores. Atenção que na Bíblia hebraica são 3 profetas maiores, que são Isaías, Jeremias e Ezequiel, e cada um tinha o seu pergaminho, cada um tinha o seu rolo. E 12 profetas menores, que por serem menores eram organizados em um único pergaminho. Então, os 3 profetas maiores da Bíblia hebraica cada um tinha o seu rolo separado, e os 12 profetas menores estavam todos em um único pergaminho, e eram Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Malaquias, que também estão na nossa Bíblia hoje em dia. Na última parte da nossa Bíblia é onde nós encontramos os profetas menores, mas aqui na Bíblia hebraica estava juntamente logo após os livros históricos, alguns livros históricos, os profetas maiores e os profetas menores, logo após a Torá, havia esse bloco. Quem eram os profetas? A imagem dos profetas é uma imagem muitas vezes até mesmo mística, né? Nos dias atuais, né? Profeta é aquele que fala sobre o futuro, talvez, mas na história de Israel, os profetas eram israelitas que tinham tido um encontro radical com a presença de Deus e que tinham sido comissionados a falar em nome de Deus. Então o profeta era aquele que falava em nome de Deus. E os profetas, eles viam a história de Israel como uma história muito maior do que apenas a história de um povo. Mas eles a viam como a maneira pela qual Deus estava trabalhando para trazer restauração e beleza ao mundo. Eles viam a história do povo de Israel, como eu falei anteriormente, eles viam a história do povo de Israel como a maneira pela qual Deus estava trabalhando para restaurar o mundo, para que o mundo visse a glória de Deus e fosse restaurado. Então, os profetas viam a história de Israel dessa maneira. Então, por conta disso, a principal preocupação dos profetas era a aliança que Deus tinha com Israel. E essa aliança requeria que os israelitas concedessem a Deus toda a sua confiança e toda a sua fidelidade. No entanto, como nós sabemos, Israel falhou em manter essa aliança. E então os profetas vieram para lembrá-la dessa parceria, para lembrá-la dessa aliança. E então, dentro dessa função dos profetas de lembrar Israel da sua aliança, de buscar e trazer a restauração dessa aliança, o discurso dos profetas tinha 3 grandes temas. O primeiro tema era a acusação de Israel de violar os termos da sua aliança com Deus. Então, muitos dos escritos dos profetas, quando você for ler na sua Bíblia, qualquer livro dos profetas, você vai ver que há uma acusação, porque Israel havia violado os termos da aliança que tinha com Deus. Então, os profetas acusavam, traziam essa acusação.
Para o quê? Para então entrar no segundo tema, que era o chamamento ao arrependimento. Então não era apenas uma acusação sem sentido, era uma acusação visando o arrependimento. Então um grande tema também nos escritos proféticos é o chamamento ao arrependimento. Os profetas chamam Israel a se arrepender, a demonstrar o seu arrependimento, a mudar os seus caminhos, a chorar, a prantear e a ser transformado. Então, o chamamento ao arrependimento é o segundo grande tema dentro dos escritos proféticos. E o terceiro grande tema é o anúncio das consequências da quebra da aliança. Então, além de acusar, além de chamar ao arrependimento, eles traziam também a consequência da quebra da aliança. E aí então traziam as profecias daquilo que iria acontecer a Israel porque havia quebrado a sua aliança com Deus. E os profetas então falavam em nome de Deus e traziam correção para Israel, bem como profetizavam o que iria acontecer caso Israel não se arrependesse. Então esse era o ofício do profeta no Antigo Testamento. E de fato, essas consequências que foram anunciadas aconteceram, que foi o exílio e a destruição de Israel, que aconteceram quando o Império da Babilônia dominou Israel e Judá. Então, tudo que foi profetizado pelos profetas de fato aconteceu, porque Israel não se arrependeu, não mudou dos seus maus caminhos e o julgamento veio e as consequências da quebra da aliança vieram. Os profetas, eles eram grandes comunicadores, então eles usavam de uma grande miríade de elementos, verbais e não verbais, na comunicação da sua mensagem. Eles não apenas falavam a profecia, mas muitas vezes eles a atuavam. Eles viviam a profecia no seu próprio corpo. Por isso que a gente encontra alguns relatos que parecem para nós tão esquisitos, como por exemplo o relato de que Isaías andou 3 anos nu para demonstrar a vergonha do exílio de Israel, aquilo que aconteceria com Israel quando estivesse no exílio. Ou então as ações de Ezequiel, que se você ler o livro de Ezequiel, parecem muito esquisitas, que se constituem em cortar o próprio cabelo com a espada, em fazer a sua comida sobre esterco. Todas essas imagens que eram usadas como uma comunicação não verbal para Israel daquilo que aconteceria do julgamento de Deus sobre eles por conta da quebra da aliança. Então os profetas se utilizavam não só de palavras, mas também de ações e viviam muitas vezes esse julgamento no seu próprio corpo, uma forma de representar, de comunicar para Israel aquilo que aconteceria com ela por conta dessa quebra da aliança. E por isso mesmo, no tempo dos profetas, a maioria deles não foi levada a sério, quer seja pelos reis, quer seja pelo povo. Eles eram muitas vezes marginalizados, viviam à margem da sociedade. Os escritos deles, então, só foram organizados e estudados a fundo no período do exílio, porque então as profecias se cumpriram. E conforme o cumprimento das profecias, eles passaram a ser levados a sério, porque o que disseram se tornou de fato realidade. E um grupo de profetas que não se sabe o nome, não sabemos quem são exatamente, após as profecias terem se cumprido, estudaram e então organizaram esses escritos proféticos. E é por isso que nós temos acesso a eles hoje em dia. Essas profecias então foram organizadas para trazer o significado da história de Israel, como Deus transformaria a história de Israel no exílio em restauração e esperança para todas as nações, porque também foram profetizados não só o exílio, mas foi profetizada também a restauração e a vinda do Messias, como nós sabemos que depois de fato aconteceu. Então esses escritos foram organizados para que Israel visse o que tinha acontecido e também se enchesse de esperança por aquilo que estava por vir após a volta do exílio. A terceira parte das escrituras hebraicas, da Bíblia hebraica, da Tanakh, é chamada Os Escritos. Esse é o título apenas, Os Escritos. E ela é uma coletânea de diversos livros poéticos, históricos e de narrativas, e ela é encabeçada pelo livro de Salmos. Por isso que Jesus, quando fala que tudo estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por quê? Porque essa terceira seção, os escritos, ela era encabeçada pelo livro de Salmos. E ela era então encabeçada pelo livro de Salmos, uma literatura poética de Salmos, Provérbios e Jó.
então, esses outros escritos constituíam essa literatura poética. Em seguida, alguns livros relativamente curtos, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Esses são os livros mais recentes que foram coletados e aos quais foram designados como autoritativos e parte do cânon judaico. E eles, então, algumas partes desses livros foram relativamente recentes, datados até o 2º século a.C., então, relativamente recentes, antes da vinda de Cristo. Além, então, dos livros poéticos e desses livros menores, há também alguns livros restantes. Os livros de Daniel, Esdras, Neemias, que eram considerados um livro só. Hoje em dia na nossa Bíblia há o livro de Esdras e o livro de Neemias, um após o outro, mas na Bíblia judaica eles eram constituídos em um só rolo, com continuidade, porque afinal de contas eles contam a mesma história, há uma continuidade nesses dois livros. E crônicas. Então, esses eram os escritos da Bíblia hebraica aí no final da Tanakh. E embora, né, esses últimos livros, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas, eles não tenham um agrupamento formal, eles têm algumas características que são distintivas e que são muito interessantes. Então, as narrativas desses livros, elas tratam abertamente de eventos tardios, ou seja, do cativeiro babilônico e da restauração de Sião, né? A restauração de Jerusalém. Então, eles são mais tardios do que o restante das escrituras hebraicas. Então, eles foram escritos num período mais tardio do que os demais. E dois deles, que é Daniel e Esdras, são os únicos livros que têm partes significativas em aramaico. Então há outros livros, por exemplo, algumas palavras em Gênesis, algumas poucas palavras em Jeremias, que têm palavras em aramaico, mas Daniel e Esdras contêm porções significativas escritas em aramaico, o que é muito interessante. Então eles foram agrupados juntos. E é aqui que termina então o Antigo Testamento da Bíblia hebraica. E o Antigo Testamento termina, certo? A Bíblia hebraica terminada, mas a história não termina. A história ainda não havia encontrado o seu desfecho final. Lembra que nós estamos falando de uma história unificada, de uma história desde a criação, onde após a queda Deus então busca a restauração do seu relacionamento com a humanidade e no caso escolhe Israel e promete então a restauração das coisas futuras. E acaba a Bíblia hebraica e essa história não encontra o seu desfecho. E os 400 anos antes da vinda de Cristo, que é chamado do período intertestamentário, como a gente estudou na aula passada, entre o Antigo e o Novo Testamento, nesse período não há mais profetas apontados por Deus e cessam-se os escritos proféticos. E então é silenciada a voz profética em Israel e fica-se aguardando a chegada do Messias. E é aí então que entra o Novo Testamento. E antes da gente concluir a nossa aula de hoje, você talvez está se perguntando, tá bom, Débora, mas e a minha Bíblia, e o meu Antigo Testamento, e a ordem que eu tenho hoje, porque ela é diferente da ordem da Bíblia hebraica? Bom, a ordem que nós temos hoje na nossa Bíblia foi estabelecida um pouco depois, nos primeiros séculos aí, quando o cânon foi estabelecido, após a vinda de Cristo, e ela foi estabelecida em uma ordem narrativa, tratando a história numa ordem narrativa para fins de melhor compreensão. Então, o objetivo da ordem que nós temos hoje na nossa Bíblia é a melhor compreensão da história. Por isso que eles vêm numa ordem narrativa e eles seguem então uma certa ordem. Traz o Pentateuco, que é a Torá, isso é exatamente igual à Bíblia hebraica, é seguido dos livros históricos, que é parecido também com a Bíblia hebraica, como a gente falou, os livros escritos pelos profetas tratando a história de Israel, com apenas crônicas, que é diferente, que na Bíblia hebraica vem depois. Na nossa Bíblia ele é agrupado junto com os livros históricos, mas é seguido dos livros poéticos. Livros poéticos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, então são colocados aí nos livros poéticos. Os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias e Ezequiel, mas também traz o livro de Lamentações de Jeremias e o livro de Daniel, na nossa Bíblia é colocado junto com os profetas maiores e os 12 profetas menores. Então, muitos dos livros que estavam lá nos escritos, por exemplo, Crônicas, Esdras, Neemias,
e Esther estão agrupados aí junto com os livros históricos. Então não traz muita diferença na ordem, é um pouco diferente e tem alguns motivos para isso, mas é porque na nossa Bíblia se priorizou uma ordem narrativa, mas são exatamente os mesmos livros, exatamente o mesmo conteúdo, e como a gente conversou semana passada com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, a gente vê que as passagens permaneceram praticamente inalteradas por todo esse tempo, o que é por si só um milagre. Então, eu quero concluir a aula de hoje, em que a gente estudou um pouco melhor o Antigo Testamento, em que a gente começou a entender um pouco mais da Bíblia, de como ela foi escrita e do que ela é. Falando com você que Deus se valeu de homens separados para ele, os profetas, desde Moisés, para que o Antigo Testamento chegasse até nós. Deus, então, trabalhou através da humanidade para que o Antigo Testamento chegasse até nós. E nós, então, irmãos, como igreja, como aqueles que vão transmitir a mensagem de Deus ao mundo, precisamos conhecer também o Antigo Testamento. Semana passada eu estava sem a minha Bíblia aqui, e eu acabei não fazendo essa dinâmica com você. Eu até pedi apenas para você fazer na sua casa, mas eu quero aqui fazer, porque esse visual é muito importante. Aqui é o Novo Testamento. E se você, então, separar a sua Bíblia assim, você vê que essa parte aqui é o Antigo Testamento e essa parte aqui é o Novo Testamento. Nós não podemos desconsiderar mais de 2 terços da nossa Bíblia. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos estudar, precisamos compreender o Antigo Testamento também. Porque há coisas que Deus quer nos ensinar através do Antigo Testamento. Há coisas que Deus quer falar para nós através do Antigo Testamento. Nós seremos transformados, seremos mudados se meditarmos na palavra de Deus, e ela inclui o Antigo Testamento na sua totalidade. Muitas vezes nós tememos em nos aproximar do Antigo Testamento porque achamos de leitura difícil, achamos complicados, achamos esquisitos muitas vezes, mas se nós nos esforçarmos, se nós procurarmos estudar, se nós procurarmos aprender, nós veremos que Deus fala conosco através de toda a Bíblia. E cabe a nós, então, trabalhar para que isso aconteça. Fica aqui, então, o meu incentivo para você continuar se debruçando sobre a Bíblia. Lembrando que a gente deixou aí a lição de casa de você meditar no Salmo 119 essa semana, até a próxima aula. E não deixe de estudar, de checar os conteúdos adicionais que a gente indicou na aula passada. Você pode rever lá, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você durante esse tempo. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, convide pessoas para estudar a Bíblia com você, deixe o seu like, deixe um comentário dizendo aquilo que você gostou, aquilo que você ficou com dúvida, e vamos juntos crescer na direção daquilo que Deus tem para nós, até que Cristo seja formado em nós. Amém? Deus abençoe e até a próxima semana.